Vibe Mundial FM. Iniciei o programa de hoje com a frase: aperfeiçoe o seu diálogo interior. Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, vamos lembrar o seguinte: hoje é 20 de maio, astrologicamente, o Sol já está saindo do signo de Touro e entrando no terceiro signo, que é o signo de Gêmeos. Então, nada mais oportuno de falar em comunicação ou a autocomunicação, comunicar consigo próprio, nas várias parcelas do nosso ser, nas proximidades da entrada do signo de Gêmeos, que uma das características de Gêmeos é a comunicação. Então vamos pensar assim, ainda vendo pelo lado astrológico. Áries é o que dá o primeiro passo, é o que trabalha a autoafirmação positiva. Touro quer estabilidade, então ele quer ver a casa que comprou, quanto poupou, quanto guardou, onde ele mora, se não vai desequilibrar o que ele já tem. E às vezes o excesso dessa fixação pode desequilibrar, né, o movimento, o ritmo das coisas, mas de alguma forma uma teimosia para o bem, e aí não se chama mais teimosia, uma persistência, é algo positivo. Então, o signo de Touro hoje, 20 de maio, último dia do Sol transitando pelo signo de Touro. E agora, 21 de maio, amanhã, o Sol está entrando em Gêmeos. Gêmeos, então, signo da versatilidade, da comunicação, mas também da dispersão. É preciso trabalhar para que não se disperse, para que ele atinja o seu foco. Lógico que falar de características de um signo não vai atingir diretamente uma pessoa, porque o mapa mesmo de uma pessoa é bem abrangente. Todas as pessoas têm os 12 signos no seu mapa. Então, onde o Sol está, a gente chama que é o signo da pessoa. Mas é importante, você que estuda astrologia sabe disso, o ascendente tem uma importância muito grande. Se a pessoa é de Gêmeos e tem um ascendente, por exemplo, em Escorpião ou Peixes, aquela coisa de estudar cada coisa de forma superficial já deixa de existir. Escorpião quer ir fundo nas coisas e Peixes também. Então, Peixes é psíquico, Peixes busca as profundezas das coisas. Muitas vezes ele vai conhecer várias coisas com não tanta profundidade, mas sempre vai ter uma ou duas que ele se aperfeiçoa e vai fundo, porque é aquilo que lhe mais interessou, que era importante para aquele momento. Então, Gêmeos, signo da comunicação, entra no dia de amanhã, independente de qual seja o seu signo, o Sol passando em Gêmeos já mexe com a comunicação. Mas o que eu posso falar para vocês? Eu me lembro, há muitos anos atrás, cerca de uns 30 anos atrás, que eu resolvi dar uma lida num livro chamado Fundamentos de Comunicação. Quando comecei a ler esse livro, a impressão que eu tive já no seu primeiro capítulo, segundo, que eu estava lendo um livro de biologia. Por quê? O que falava o livro, não me lembro agora o autor, Fundamentos de Comunicação? Da comunicação de uma célula com a outra, de um sistema, como o sistema digestório, antigamente se chamava de digestivo, né? Agora calibrado para digestório, a comunicação do fígado com o estômago, com o baço, com o intestino. E agora você vê coisas que nunca se pensou tanto antes, que é do nosso intestino, ou o nosso sistema digestório como um todo, ser o nosso segundo cérebro. Tem a ver, então, com nosso cérebro, também do intestino influenciando o cérebro e vice-versa. Ou então, lendo esse livro, a impressão que tinha de ler a comunicação de células, comunicação de sistemas biológicos dentro de nós mesmos, comunicações de uma molécula com a outra, comunicação da química. Então, e quando nesta comunicação havia uma ruptura, uma interrupção ou uma interferência, o órgão ficava doente. Quando a comunicação entre as árvores num bosque tinha um desequilíbrio, toda a floresta começava a apresentar o desequilíbrio. Então a comunicação é algo importante e a coisa mais importante é o seu diálogo interior. O diálogo da tua mente, considerada racional, com a tua parte emocional.
e os dois com o seu lado instintivo, e todos eles com a sua percepção de um ambiente, com a sua sensibilidade. Trocando em outras palavras, palavras mais do mundo esotérico, o lado mental ligado ao corpo mental, comunicando-se com o corpo astral, que é o corpo de sentimentos, todos eles com o corpo físico, inclusive o etérico, que é de sensações. Porque o ser humano não é uma coisa única, é só aquilo e acabou. Não, ele é como se fosse algo, ele tem um sanduíche de vários andares, um sanduíche que você tem lá alface, né, cebola e tudo mais, muitas camadas. Então as nossas camadas, elas vivem se intercomunicando, só que esse diálogo interior, embora ele seja sincero, ele deve ser com respeito. Não é porque você está dialogando consigo mesmo sobre assuntos, sobre quem você acha que você está sendo, nos seus papéis, como é que você pode aperfeiçoar, aquilo que você fala exteriormente por dentro não muda quase nada ou muda muito pouco, mas você não deve se menosprezar, baixar, né, a sua autoestima, você não deve desrespeitar a si próprio. Ele pode ser um diálogo sincero, e assim deve ser, porque senão não tem valia, mas respeitoso. E respeitando a sua autoestima. Ele pode ter, nesse diálogo, ter várias críticas, mas todas elas construtivas. E todos os dias você está dialogando com você, desde a hora que você levanta da cama. Não vamos chamar de monólogo, não, está sozinho e como é que está dialogando? É o diálogo mesmo. O instinto diz uma coisa, a razão diz outra. Então você tem que equilibrar instinto e razão. A emoção diz uma outra terceira coisa. Mas a minha sensibilidade ou a minha intuição diz uma outra. Então é esse diálogo interior sobre si próprio, sobre situações e pessoas que fazem parte da sua história, enfim, ou até mesmo sobre acontecimentos mundiais, deve ser constantemente aperfeiçoado. E é no signo de Gêmeos, então, que você pode trabalhar esta comunicação, não só a comunicação com outras pessoas, mas começando pela comunicação consigo mesmo. Então aí eu reforço o convite do início do programa. Vamos aperfeiçoar o nosso diálogo interior. Eu coloquei um pouco de astrologia nesse assunto, mas poderia ter colocado um pouco de numerologia. Poderia ter falado de geometria sagrada, onde dois círculos que se encontram formam algo em comum, que é a intersecção que chamamos de Vésica Pisces. Poderia levar esse assunto para qualquer uma das ciências sagradas, para a alquimia, por exemplo, levar esse assunto para a teurgia, para a radiestesia ou radiônica. Todas essas matérias são matérias das ciências sagradas. E é importante, aqui quando eu digo assim, mestre em ciências herméticas, estamos falando de 12 ciências herméticas, onde a astrologia é uma delas. E é importante, então, o aprofundamento para o autoconhecimento. Vibe Mundial 95,7. FM.